Olá, caros alunos da turma de Extensão Universitária em BNCC. Por motivo de força maior, a nossa aula precisará ser dessa forma, em formato de vídeo, devido a essa pandemia, por coronavírus. Espero que a terceira aula a gente já possa se encontrar de modo presencial. E esse vídeo, ele tem como objetivo fazer uma síntese e dar um suporte para o estudo de vocês, tentando minimizar as perdas decorrentes do momento. Então vocês vão perceber ao longo do vídeo que meu forte não é fazer vídeo, tá bom? Então eu peço desculpa pelo amadorismo do vídeo, mas ele foi feito com muito carinho e respeito aos estudos de vocês, tá bom? Então, gente, vamos retomar. Ah, outra coisa, desculpa. Ele será feito em partes também pela dificuldade do upload lá na página do YouTube. Então, eu deixo certinho linkado lá para vocês quais são as partes do vídeo. Tá joia, pessoal? Então, lá na primeira aula, a gente trabalhou um pouquinho sobre o conceito do documento, a importância da BNCC para o país, que é um salto para o alinhamento do sistema. A BNCC ela vem com o objetivo de trazer um alinhamento curricular, tendo como princípio a equidade, ou seja, um aluno daqui de São Paulo, da região metropolitana, teria o mesmo acesso ao currículo, o mesmo direito de aprendizagem que um aluno lá no sertão da Paraíba, um exemplo assim, Então, é uma estratégia, faz parte do Plano Nacional de Educação, também é uma meta do Plano Nacional de Educação, a gente ter esse documento como uma forma de alinhamento do Sistema Nacional de Educação. E na última aula eu lembro que nós terminamos, falando sobre a questão de que qual é a posição da BNCC, que o professor, na verdade, ele vai olhar para onde, Como é que isso vai chegar na sala de aula? Existe a BNCC, aí não sei se vocês lembram de um gráfico que eu coloquei que vai para o slide, era um círculo, com outros círculos, uns conjuntos contidos, dentro de outros. Então eu tenho lá no núcleo a BNCC, depois eu vou ter os currículos estaduais, os currículos das redes. Depois eu vou ter os PPPs das escolas. E aí sim o plano de aula do professor. E qual que é a importância disso tudo, O professor ele olhar para a metodologia, Ele vai se aplicar mais, ele vai se empenhar mais em trabalhar as metodologias para eu trabalhar com os alunos esse determinado conteúdo que já está posto por um currículo. Tudo bem, pessoal? Hoje a gente comentou, Hoje as pessoas se perdem muito, O que eu vou dar, que eu tenho que elencar quais são as aprendizagens para aquele trimestre, bimestre, semestre, seja o que for, A forma de organização temporal do currículo, mas ele vai poder olhar muito para a metodologia, Para a forma como ele vai trabalhar aquilo que já está posto, já está dado. Então, aí um avanço significativo para esse professor. Então, a BNCC ela já vem sido trabalhada desde da Constituição Federal de 88, quando cita no artigo 210, que fala serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica. Lá na LDB de 96, lá no artigo 26 é citado: os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e médio devem ter base comum nacional. Então, gente, olha que interessante. Aqui cita-se a educação infantil já nesse artigo, porque na LDB se estabelece que a educação infantil passa a fazer parte da educação básica. Então, eu tenho creche, pré-escola, fundamental, anos iniciais e finais, e o ensino médio. Tudo isso faz parte da educação básica. Lá nas diretrizes curriculares de 2013, no artigo 14, define base nacional comum como conhecimento, saberes, valores expressos nas políticas públicas que são geradas nas instituições produtoras do conhecimento. Então, as diretrizes também faz referência a uma base comum, e o Plano Nacional de Educação de 2014 estabelece como meta a implementação de uma BNCC. Tá bom, gente? Então, olha lá, como eu disse, eu vou trazer um exemplo, aqui da equidade, da importância da BNCC para a equidade, para a garantia do direito de aprendizagem a todos. Eu tenho lá um livro A e um livro B. Então, no livro A, eu tenho os seguintes conteúdos, Eu tenho números até 999. Lá no livro B, para o terceiro ano, eu tenho números até 3000. Aí eu tenho lá, livro A, divisão com 3 algarismos. No livro B, apenas divisão com 2 algarismos. Aí eu tenho no livro A,
leitura de horas e minutos. No livro B é só leitura de horas. E o livro A já trabalha frações, o livro B não trabalha frações. Isso tudo para o terceiro ano, um livro do PNLD. Então, olha o desalinhamento, né? A falta de equidade, né, na garantia das aprendizagens. Então, a BNCC ela vem para eliminar ela vem na proposta, né, de eliminar essas barreiras, né, da garantia, garantindo os direitos de aprendizagem. Então, quando se propõe um sistema alinhado, esse sistema alinhado ele passa pelo currículo, ele passa pela formação dos professores, ele vai ter impacto nos concursos, ele vai ter impacto na formação continuada, ela vai ter impacto nas avaliações externas, né, nas provas de larga escala. Ou seja, gente, quando a gente fala de sistema, a BNCC, ela vem trazendo todo um alinhamento, ela vem trazendo um impacto geral no sistema, né, nas suas diferentes manifestações. Então, só um breve resgate, né, histórico, a BNCC ela começa, né, esse movimento começa em 2014 e lá em setembro de 2015 sai a primeira versão da BNCC e ele sai para consulta pública. Não sei se vocês estão lembrados dos movimentos aí que a gente teve da sociedade civil, né, organizada, houve toda uma questão aí de mobilização, falando de questão de ideologia de gênero, né, teve umas coisas falsas que tramitaram aí nesse momento, dizendo que não ia ter mais banheiro de menino, banheiro de menina, e todo aquele tumulto que a gente passou. Então, isso foi em 2015, lá em maio de 2016 nós tivemos a V2, a versão 2, em que se abriu para consulta de professores, especialistas, técnicos, e a partir das opiniões, né, das contribuições desse grupo, nós tivemos em abril de 2017 a V3, que foi a versão final da BNCC. E aí foi entregue ao MEC, ao Conselho Nacional de Educação, e houve homologação. Lá em 2018, essa BNCC começou a circular, né, entre os conselhos estaduais. Então, cada estado recebeu a V3, né, a versão final, e começou a trabalhar numa primeira versão de proposta curricular para os estados. E alguns municípios também já começaram a se empenhar, né? Tem município que não aderiu a uma proposta estadual, quis também trabalhar na sua proposta individualizada. Então, houve consulta pública, todo aquele processo, até se encerrar em 2019, no final, né, de 2018 para o começo de 2019, as versões estaduais ou as versões das suas redes aí que já saíram à frente. Então, em 2019 e 2020, principalmente 2020, é o ano da implantação. Então, formação continuada e a BNCC já chegando aí nos seus PPPs, nas escolas de um modo geral. Cabe dizer que existem redes que estão atrasadas nesse processo. E também que existem percursos diferentes. Cada rede aí viveu um percurso. Tem rede que contratou um assessor, fez uma revisão curricular e já, né, fez a sua proposta. Tem rede que está discutindo amplamente com todos os profissionais, abriu também para consulta pública. Então a gente tem diferentes percursos. Lembrando que em termos de Brasil existem redes, né, municípios aí que nem tinha uma proposta curricular. Então também foi uma oportunidade para trabalhar né, sob essa ótica, a necessidade de ter um currículo. Então, gente, a BNCC ela também vem como uma facilitadora para se pensar numa educação contemporânea para o século XXI, em que se contemple saberes, né, se contemple necessidades da formação humana mais contextualizadas, referentes à tecnologia, socialização, autoconhecimento, autogestão, habilidades de linguagem, então a forma como também me aproprio do conhecimento. Então essa BNCC também ela vem trazendo aí uma educação, conceitos de educação para o século XXI, ok? Cabe dizer também a importância de um conceito que a BNCC propõe, que é o regime de colaboração entre o federal, os estados e municípios. O que é esse regime de cooperação? É o que a gente pode dizer assim, por exemplo, o MEC fez plataformas para formação de professor, está propondo a revisão dos livros do PNLD, está auxiliando na formação continuada dos professores, né? Então toda essa questão de verbas também, né, que destina-se a implantação da BNCC,
Então, gente, é muito importante esse conceito, né, do regime de cooperação, de colaboração, quer dizer, né, a palavra correta, regime de colaboração entre estados e município. Outro ponto importantíssimo, a base não é currículo, gente. Base, ela vai trazer o quê? Um suporte, né, para que se construa currículos. Então, esse é um ponto também que vale salientar. A base, ela orienta a revisão do currículo. O currículo, ele já é o documento em si, o documento que vem norteado a partir de princípios estabelecidos pela base. A base estabelece os objetivos que se espera, né, que os alunos alcancem, e o currículo diz como e por quê. Currículo é a ideia de curso mesmo, né, de percurso de aprendizagem. A base indica o ponto onde se quer chegar e o currículo traça o caminho até. Ele vai dizer como é que isso vai se construindo ao longo da vida escolar do aluno. Tá bom? Então, olha lá. A base, então, ela será obrigatória tanto para a rede pública quanto para a rede particular após a sua homologação, que é 2020. Tá joia, gente? E aí eu terminei a aula também dizendo que a gente falaria um pouquinho das 10 competências. Uma coisa importantíssima que a base traz é o conceito de 10 competências gerais, que vai passar ao longo de toda a formação do indivíduo, do sujeito que passar pelo percurso escolar, né, de creche até o ensino médio. Então, essas competências gerais são 10 e estão distribuídas em 3 grupos, tá? Existem competências cognitivas, são 3. Olha só quais são as competências cognitivas: o conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo e o repertório cultural. Então, desde a creche até o ensino médio, as crianças e adolescentes, eles vão ter, né, essa competência construída ao longo do seu percurso escolar, que é a competência de conhecimento, de pensamento científico crítico e repertório cultural. E também existe outro grupo, um segundo grupo, que se chamam competências comunicativas. Quais são essas competências comunicativas? Linguagem, argumentação e tecnologias. E aqui um parênteses, gente. A tecnologia aqui, ela ganha um lugar muito importante a partir da BNCC, porque ela deixa de ser ferramenta de ensino para ser uma linguagem em si. Então, né, desconstrói aquele conceito do professor que eu uso sim a tecnologia. Eu uso uma ferramenta do Word, eu uso slides para dar aula, o PowerPoint. Então, essa é a tecnologia enquanto ferramenta. A tecnologia enquanto linguagem, ela passa a ser um meio de expressão do pensamento, de conhecimento, leitura de mundo, né? Então, ela vai ganhar um outro campo, aí ela passa a ser linguagem. Então, ela está dentro das competências comunicativas. E por ser competência, precisa ser trabalhado desde a creche até o ensino médio. E nós temos mais um grupo de competências, de 4 competências, que se chamam as socioemocionais. E aí a gente tem autonomia e autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Então também ela é inovadora no sentido de trazer conhecimentos, né, de trabalhar competências que até o momento não se achava que era da escola, isso é da família, isso é educação informal, mas ela traz para um campo, né, de que a educação precisa cuidar disso para a formação, né, humana plena. Se a gente está pensando, né, lembra na primeira aula que a gente falou de uma visão holística, uma visão ampliada, global de desenvolvimento, de construção do conhecimento do sujeito, a gente também precisa trabalhar essas competências socioemocionais. Tá joia, gente? Então no slide vocês vão ver, vai estar lá detalhadinho explicando o que é cada uma das competências, né? Por exemplo, conhecimento. Ele tem lá como objetivo valorizar e utilizar o conhecimento sobre o mundo físico, social, cultural. Então é valorizar e utilizar. Em alguns momentos a competência vai ser trabalhada no campo da valorização até o campo da sistematização e utilização desse conhecimento. Tá joia? Olha um outro exemplo lá, empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Então isso vai sendo trabalhado ao longo, é uma competência que a criança e o adolescente vai adquirir ao longo do seu percurso escolar. Tá joia, gente? Depois nos slides vocês
vão poder ter um detalhamento maior. Para encerrar essa primeira parte, na segunda parte eu já vou falar propriamente da educação infantil. Eu tenho lá a educação básica, então, né? As competências gerais da BNCC, ela abrange todo o currículo, né? Todo o percurso escolar, a ideia, né, de percurso escolar. E aí eu tenho 3 etapas definidas. Eu tenho a educação infantil, o fundamental e o médio. A educação infantil, ela vai estar dividida em creche e pré-escola. O ensino fundamental, eu tenho anos iniciais e finais, e no ensino médio, não há divisão, são os 3 anos do ensino médio, tá joia? Então, a aula de hoje eu vou me ater, né, educação infantil, vou explicar para vocês direitinho como ela está estruturada, mas o currículo, só numa visão geral, o currículo na educação infantil, ele tem, né, como abrangência direitos de aprendizagem, que são 6, e campos de experiência, que são 5. Lá no ensino fundamental, que se começa com os conceitos de áreas de conhecimento, dessa sistematização, né? Áreas de conhecimento, competências específicas de cada área e competências específicas de cada componente de cada área. Na aula de ensino fundamental, eu vou detalhar direitinho essa ideia. E aí eu tenho o ensino médio, que também trabalha com o conceito de estruturação em áreas de conhecimento. Então, o que há de diferente aí, né? A educação infantil vem como campos de experiência, o currículo organizado em direitos de aprendizagem e campos de experiência. E o ensino fundamental e médio trabalhando com o conceito de áreas de conhecimento. Ok? Então, eu vou dar um cortezinho aqui, uma pausa, né? Para o vídeo ficar num tamanho considerável para eu postar. E aí a segunda parte vai falar da educação infantil e trazer a proposta de atividade para a aula de hoje, tá bom, pessoal?